Isso aí, galera, vamos lá para mais um React. E hoje eu tô feliz, porque nós vamos reagir, claro, vocês sabem, a um trecho, né, do debate do Jones Manuel versus Kim Kataguiri. E eu tava aqui pensando, cara, eu acho que, porra, foi desproporcional, cara, porque era o Jones e o Manuel contra o Kim. O Kim apanhou porque foi 2 contra 1. Eu vou reagir sim, lógico, porque a gente tem que fazer isso. Agora é a nossa vez de botar pressão, fazer pressão psicológica, para mostrar que a gente também sabe tirar proveito dessas dinâmicas. Tá? E muita gente fica temerosa, não deve ir e tal, mas galera, já pararam para pensar? Os comunistas se dão bem nos debates, galera. Eu lembro do clássico do Elias com a Renata, acabou com a carreira da Renata. Jones mandou muito bem contra o Kim, deixou ele numa situação difícil, a repercussão está sendo excelente. Né? Isso para citar os 2 grandes debates de grandíssima audiência, mas se a gente pega quem mais que é comunista que gosta de debater, tipo Carol Sardá, também, os debates que ela participou, ela sempre foi muito, muito bem. Tem um outro debate grande dela lá, né, contra os Red Pill, que também teve grande audiência, ela também mandou muito bem. Então, na real, galera, porra, quando a gente vai, a gente se dá bem, sabe? E se a gente parar pra pensar, não tem o que perder. Não tem como dar ruim. Já se ligaram nisso que não tem como dar ruim? Mesmo que Jones não tivesse ido tão bem, mesmo que Jones não tivesse conseguido manter a frieza, tivesse escorregado nas cascas de banana do Kim Kataguiri, tá? Ainda assim, qual o prejuízo? Ele tá debatendo com um cara que tem milhões de seguidores, que é deputado federal já há bastante tempo, tá? Segundo mandato, ou seja, que tem palco, que tem visibilidade, que tem financiamento, que tem a porra toda. O que é Jones? Um cara de 300 mil inscritos, mais ou menos, né? Tem menos visibilidade, menos palco. Então, assim, não tem o que perder, sabe? É o tipo de negócio que não tem o que perder, só tem a ganhar. E no caso do debate com o Jones e o Kim, muito se ganhou. Eu fiz aquela reação, que vocês possivelmente assistiram, e que foi ao ar ontem, no calor da hora. O debate nem tinha bem acabado, eles estavam lá nas considerações finais, eu já estava montando aqui para transmitir, justamente para aproveitar o engajamento, porque é isso que a gente tem que fazer. E fiz aquela avaliação no quente ali, sem acompanhar a repercussão do debate. Tá? Então era apenas a minha avaliação. E a minha avaliação acabou sendo ainda mais negativa do que a própria repercussão do debate. Porque eu imaginava o quê? Eu imaginava que, apesar do Jones ter sido, como eu disse, substancialmente melhor, o que significa dizer que foi bem melhor, embora eu ainda ache que não foi a reedição do Elias versus Renata, tá? Porque com todos os problemas que o Kim teve no debate, ele ainda apresentou resistência, os primeiros 15 minutos foi parelho, sabe? Enfim, não foi a mesma coisa, tá? Eu sei que você tá emocionado aí do outro lado, mas segura a onda, tá? Segura a onda, vamos tentar fazer uma avaliação mais criteriosa aqui. Não foi, tá? Mas Jones foi substancialmente melhor, isso eu já tinha percebido. Mas eu imaginava que a bolha deles ia repercutir, ia cantar vitória, ia viralizar um monte de corte. Galera, nem isso teve. Eu dei uma rodada na repercussão que o MBL fez. Foi uma repercussão bem mais comedida. Nos comentários a coisa tá quase que dividida. Mesmo que você venha dizer, é gente infiltrada falando lá, que pode ter, e é até bom que tenha. Não acredito que seja significativo no montante das reclamações que eu li por lá. Eles quase não fizeram corte, os cortes não viralizaram, os cortes que estão viralizando mais são os do Jones, porque além do Jones ter ido muito bem no debate, o Kim ainda ajudou em alguns momentos, né? Tipo assim, o Jones ganhou um presente no momento que o Kim disse que ele tinha razão e a Fiocruz não, né? Aquilo foi um presente pro Jones, aquele foi um meme instantâneo. Então, além de tudo, o universo ainda conspirou e o Kim se enrolou em alguns momentos sozinho, já não bastando o apuro que o Jones estava botando ele. Então, como eu disse, o Jones está de parabéns, é muito mais fácil avaliar depois, sentado na minha cadeirinha aqui, sem o calor da hora, sem ter que estar pensando numa resposta numa fração de segundos, tudo isso eu disse no vídeo. Mas tem gente ainda que ficou doído comigo, tá?
Mas enfim, galera, foi uma avaliação que nem eu mesmo falei lá na capa do vídeo, preliminar, sem ver a repercussão, que foi muito, muito positiva. Outra coisa positiva é que no mesmo dia o Jones estava com a Carol Sardá no Critique. E aí foi melhor ainda, porque muita gente empolgada com a situação, foi uma audiência muito grande, tinha, sei lá, 3 mil pessoas, o pico lá no Critique. E aí tava o Jones e a Carol batendo um pouco mais, sem nem direito de defesa pro Kim. O que também ajudou ainda mais a levantar o hype. Então a repercussão foi muito boa, tá? Eu acho que isso deve virar uma chave, inclusive, entre nós, para que a gente perca o medo desse tipo de debate. Quem tem que ter medo são eles, sabe? Eles têm que ter medo e entender que não adianta eles ler meia dúzia de artigo no Instituto Liberal São Paulo, no Instituto Mises Brasil e achar que estão preparados para debater com quem estuda. Tá? Não adianta eles querem fazer um jogo retórico, porque a gente também sabe fazer o nosso jogo retórico. Também sabe pautar o debate. Né? A galera dizendo nos comentários do meu vídeo, tu falou que o Kim pautou o debate. Se você entendeu isso, desculpa, não foi isso que eu quis dizer. O que eu quis dizer foi, não, Jones pautou o debate. Naquela primeira pergunta, o Kim quis trazer o debate para o campo dele para pautar o debate. No momento mais delicado do debate, que foi os 15 primeiros minutos de um debate de, sei lá, 3 horas, que o Jones dominou. Foi isso que eu disse, tá? E a parte do Nunes ali, aquilo foi brilhante do Jones. Foi brilhante. Porque o Kim quase chorou ali, né? Ali foi brilhante porque não tem como o Kim não sustentar que o discurso dele é uma contradição. Porque ele fala da corrupção do PT, fala não sei do que. Mas aí o Jones pegou ele de calça curta ali, né? E é isso, basicamente. Tu não concorda com o cara? O cara é o maior corrupto da história da Prefeitura de São Paulo, que tem que ser mesdista. Por que você não saiu do partido? Por que você não rompeu? Né? Isso escancara o fisiologismo do MBL, que se vende como algo diferente, como novo, mas que na verdade é um partido conservador. Né? Que eu sempre digo, né? O conservador é um grande hipócrita, porque quer conservar um monte de bosta. Né? Quer conservar um mundo merda. Né? E nós não queremos destruir tudo que está pronto aí. Não é essa a teoria revolucionária. A gente quer superar o que está aí. Ou seja, daqui para melhor. Né? E eu acho que isso ficou bastante evidente ao longo de todo o debate. Mas, né, para aproveitar um pouco mais a hype e para falar de um assunto que eu gosto bastante e que o Kim deu margem aqui para a gente reagir, nós vamos reagir aqui a alguns trechinhos também que o Kim fala de economia. Né? Eu fiquei em cólicas aqui. Jones respondeu muito bem, mas como eu disse na minha primeira avaliação, não é o foco do estudo da vida do Jones. Né? Então ele não tem o repertório, a desenvoltura que eu tenho para falar, e eu vou aqui agregar ao debate. E como eu disse, o que o Jones falou tá certo, mas eu acho que dá para ampliar o debate, agregar os meus 50 centavos também, e também dar umas porradinhas no Kim, porque ele merece, tá bom? Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Kim, o William Silveira pergunta aqui, ó. Pode nos explicar sobre a teoria comunista de que o Estado não precisa de impostos para se financiar, pois é emissor da moeda e quer emitir moeda, e que emitir moeda não causa inflação? Antes dele falar, essa teoria não é comunista, isso não tem nada a ver com comunismo, tá? Essa alfinetada que ele tá dando aí, que ele vai falar de MMT, eu quero, antes do Kim falar qualquer coisa, eu quero só esclarecer um ponto, vai. A MMT é uma teoria pós-keynesiana, portanto liberal, que visa uma melhor gestão do conflito distributivo e dos interesses de classe no capitalismo. Portanto, eu não defendo MMT, desconheço qualquer comunista que defenda MMT, e essa relação da emissão, tributação e estabelecimento da taxa de juros, que eu falo seguidamente aqui no canal, não tem nada a ver com a teoria comunista. A MMT, ela se baseia em 2 pontos. Primeiro, a MMT faz uma descrição do processo de emissão de moeda, tributação e estabelecimento da taxa básica de juros, e depois ela faz um conjunto de proposições a partir dessa descrição. Eu discordo de 100% das proposições da MMT, porque, na minha avaliação, nenhuma delas
é do interesse da classe trabalhadora, porque para mim o interesse da classe trabalhadora é a superação do capitalismo. Entretanto, a parte de descrição, tá, da mecânica da emissão, tributação e estabelecimento da taxa de juros, eu não posso discordar porque eu sou um materialista. Então veja, existe uma coisa que é a realidade que eu não posso mudar. Então essa descrição, que não é só a MMT que faz, não é só, a MMT faz também, e eu acho que a forma como a MMT faz é mais clara, mas essa descrição é uma só. Quem não descrever dessa maneira, ou está fazendo uma descrição incompleta ou errada. Então, o que ele está dizendo ali, que é uma teoria comunista do dinheiro, não é. Não é. Tá? A questão da inflação. Não tem nada a ver. Só que eu, como marxista, portanto materialista, ainda que materialista histórico e dialético, eu não posso negar a realidade. O que eu faço a partir desta parte em comum com a MMT é tentar mostrar que essa descrição não entra em nenhum tipo de contradição com a teoria do valor em Marx. É só isso que eu digo. E no próprio Capital do Marx, livro 1 já há uma pista de que Marx estava começando a ampliar também o seu interesse para além do foco dele, que era a reprodução do valor. Então ele já entendia, por exemplo, isso está inclusive no Capital, mas em outras passagens, no Grundrisse e assim por diante, Marx entendia que o Estado emitia moeda, não emitia valor. E é rigorosamente o que eu digo. Tá? Então só para limpar o terreno, para não dizer que eu sou keynesiano, que eu sou da MMT, nada a ver. Nada a ver. Eu sou materialista. E a realidade está ali. Eu estou avaliando ela. Tá? E o que eu estou dizendo é, olha, a realidade não entra em contradição com aquilo que Marx enxergou para expor a teoria do valor-trabalho que ele e o Engels construíram. Tá? Agora vamos ver a bobagem que o Kim vai falar. Obrigado pelo seu trabalho. Tá, 5 minutos e 3 para comentários do Jonas. Olha, na verdade, eu acho que isso nem é necessariamente comunista. Tem gente keynesiana que defende que você saia imprimindo dinheiro, que essa impressão de dinheiro não vai gerar inflação. É uma questão de oferta e demanda muito simples, né? A partir do momento que você imprime mais dinheiro, que tem mais dinheiro circulando no mercado, quanto mais tem uma mercadoria no mercado, quanto maior é a oferta dessa mercadoria, menos esse bem vai valer, né? Tá. Isso que eu digo, cara. Se o Kim fala isso na minha frente, cara, primeiro que eu não ia conseguir não rir. Vamos ver se você entendeu o que o Kim disse. O Kim disse, olha, a moeda na economia capitalista é como qualquer mercadoria, né? É oferta e demanda. Então, se tem muita moeda, a moeda vale menos. Inflação. Eu ia dizer pro Kim assim, Kim, olha só. Então você quer dizer que é possível que alguém fique cheio de dinheiro? Sabe? Porque vamos pensar o seguinte, né? No mercado de bananas, né? Se começa a haver um excesso de produção de bananas e que não haja demanda que acompanhe essa elevação na produção, o preço da banana vai cair. Por quê? Porque adianta eu estocar a banana? Não, a banana vai apodrecer, eu não vou poder vender, não vou poder fazer nada com ela. Ah, vou comer a banana? Eu vou comer banana até ficar cheio. Uma hora eu não vou conseguir comer mais, né? Sim, não é full gas, né? Que você soca na goela da pessoa. Não. Você conhece alguém, Kim, que fica cheio de dinheiro? Você conhece alguém? Ah, não, ganhei dinheiro demais, não dá. Ah, não vou guardar dinheiro porque vai estragar. Você conhece alguém que faz isso? Sabe por que você não conhece ninguém que faz isso, Kim? Porque ninguém fica cheio de dinheiro. Porque o dinheiro é uma mercadoria especial no capitalismo. Diferente das outras. Tem duas mercadorias que são diferentes das outras no capitalismo, tá? Uma é o dinheiro e a outra é a força de trabalho. Que não obedecem essa lógica aí que você está falando. Então começa por aí, Kim. Sabe? Presta atenção, não é nenhuma questão de conhecer a teoria, é questão só de não ser burro. E parar para pensar na merda que você está falando. Tá? Você está comparando o mercado de divisas com o mercado de bananas. Como se divisas e bananas fossem a mesma coisa. Você entende a burrice desse raciocínio? Esse raciocínio é burro, entendeu? Vamos lá que vem mais burrice na sequência.
Na realidade, a gente costuma chamar, e a imprensa costuma chamar, e a gente convencionou de chamar inflação aumento de preços, mas inflação, na realidade, na origem do conceito, é expansão da oferta monetária. É você ter... Eu tô dizendo, cara, eu me contorcia, cara. Ele diz, olha, no senso comum, a inflação é o aumento dos preços, mas na verdade, na origem, inflação é expansão monetária. Veja, olha a merda que ele falou, cara, e fala com uma arrogância e com uma confiança. Primeiro, sim, no senso comum, inflação é a elevação dos preços, não é? Não é, tá? Por que não é, gente? Porque sabe o que é a inflação? Também não é expansão monetária, tá? Mas eu vou falar daqui a pouquinho. Mas o ponto é, inflação é a desvalorização da moeda, que pode ser percebida pelo aumento dos preços, mas não é o aumento dos preços. Percebe? Vejam, eu sempre dou esse exemplo porque eu acho bastante didático. Em 1994, quando eu estava na 7ª série, veio o Plano Real. Se eu quisesse comprar uma latinha de Coca-Cola no bar da minha escola, em 1994, eu precisava dispor de 25 centavos. Percebe? 25 centavos. Isso significa que, em 1994, para ter acesso a 350 ml de Coca-Cola numa lata de alumínio vermelha, eu precisava dispor de 25 centavos de real. Hoje, se eu for comprar uma latinha de Coca-Cola no bar de uma escola, eu suponho que deva estar em torno do que 5, 6 reais. Portanto, para eu ter acesso aos mesmos 350 ml de Coca-Cola dentro de uma latinha de alumínio, eu não posso ter apenas 25 centavos de real. Eu preciso de mais de 5 reais. O que mudou? Foi a Coca-Cola que mudou? Não. Continua sendo rigorosamente a mesma coisa. 350 ml de Coca-Cola dentro de uma lata de alumínio. Se a Coca-Cola é rigorosamente a mesma coisa, o que mudou? O que mudou de preço? Foi a Coca-Cola? Não. A Coca-Cola continua sendo a mesmíssima coisa. O que mudou foi a moeda. Antes, com 25 centavos de real, eu já conseguia uma latinha de Coca-Cola. Agora, para ter acesso à mesma latinha de Coca-Cola, eu preciso de 5, 6, sei lá, 10 reais, vai variar aí. Percebe? Isso é inflação. Não é o aumento dos preços, é a desvalorização da moeda. Gente, isso você deve aprender na aula 0 de macroeconomia. Mas o Kim não fez nem a aula 0, porque ele está falando em expansão monetária. Eu desafiaria, nesse momento do debate, o Kim a me dizer qual banco central do mundo que controla a base monetária. Eu desafiaria o Kim a me dizer quando que em uma reunião do Comitê de Política Monetária foi discutido base monetária. Isso não existe. O que os bancos centrais controlam é a taxa de juros. Porque é impossível impedir a expansão da base monetária. Porque 100% dos gastos do governo são, tecnicamente, para quem já fez qualquer curso introdutório de macroeconomia, é emissão de base monetária. 100% dos gastos. Outro problema. Todo banco que você pode depositar dinheiro é classificado como um banco emissor de moeda. Portanto, o sistema bancário, em sua absoluta maioria no mundo privado, cria muito mais moeda do que qualquer banco central. Você tem noção do tamanho da bobagem que é repetir esse mantra? Por isso que eu disse, gente, os liberais que estudam e que não emulam conhecimento, que nem o Kim, não falam essa merda. Se eu fosse debater com o Marcos Lisboa, em hipótese alguma, o Marcos Lisboa falaria uma merda dessas. Ele que é um liberal. Porque ele sabe dessas coisas que eu estou falando aqui para vocês. Eu sei quais os argumentos que ele usaria contra mim, eu não vou repetir aqui porque eu não vou dar arma pro inimigo. Mas eu saberia responder também. Mas ele não usaria isso. Percebe?
Porque a inflação não é a expansão de base, gente. A expansão de base, ela acontece sempre, não é passível de ser controlada, tanto que não é controlada. E a inflação e isso é a aula 0 de macroeconomia, a desvalorização da moeda. Ou seja, o Kim conseguiu errar em 30 segundos tanto aqui, que é digno de pena. É digno de pena, sabe? Ele conseguiu dizer que as pessoas acham que a inflação é uma coisa, e aí quando ele foi dizer o que é a inflação, ele ainda falou uma bobagem maior ainda do que aquilo que as pessoas acham. Porque o senso comum acha que a inflação é a elevação dos preços. Que está errado, mas não está tanto. Por quê? Porque a inflação pode ser percebida pelo aumento dos preços. Agora, se tem uma coisa que não tem nada a ver com essa discussão, é a expansão de base monetária. Sabe? Isso é burrice. E veja, não é nem que o Kim fosse obrigado a saber disso. O que é ridículo é o Kim Kataguiri emular um conhecimento que ele flagrantemente não tem nem o mais elementar. Nem mais elementar. Entendeu? Mas vamos continuar agora. Mais dinheiro circulando. E aí, por que os ataques que são feitos, por exemplo, ao Lula, do PT, contra o Banco Central e a alta taxa de juros são absolutamente injustos? Porque a taxa de juros não é uma coisa definida pela cabeça dos diretores do Banco Central. Aliás, o próprio indicado, né, para a presidência do Banco Central, do Lula, que é o Galípolo, votou para manter e aumentar a taxa de juros do Banco Central, e todos os 4 diretores indicados pelo PT votaram da mesma maneira. Então, essa teoria deles de que isso está sabotando o Brasil e que o grande responsável por a gente ter uma taxa de juros alta e aí diminui a produtividade porque o crédito está caro, e aí com o crédito caro você não tem investimento, sem investimento você não tem geração de emprego, geração de renda, você não tem coleta de impostos, é absolutamente falacioso. Por que a gente está no cenário fiscal de hoje? Justamente por causa dessa crença. Né, que ficou tão cristalizada durante os governos petistas, principalmente na gestão do Tombini e do Banco Central, que foi o mais absoluto desastre de tentar baixar a taxa de juros na canetada. Justamente porque não é o governo que vai definir o preço do dinheiro, que o juro não é nada mais do que o preço do dinheiro. O que vai definir, a taxa de juros não é a cabeça do banqueiro central, não são os diretores do Banco Central, mas sim qual que é a situação de saúde fiscal do país. E a gente vê hoje que o Brasil, como eu coloquei, tem 94% de gasto obrigatório, ou seja, mesmo que a gente tenha um presidente da República, mesmo que a gente tenha um Congresso Nacional com 308 deputados para mudar a Constituição, para cortar o gasto, ainda assim a gente não conseguiria rever 94% dos gastos que são feitos. E se a gente não fala em relação a volume de gasto, se a gente não faz uma análise em relação a volume de gasto, qualidade do gasto, pior ainda. O Brasil gasta muito e gasta mal, em regra. Não há uma análise ano a ano, como acontece nos Estados Unidos, como acontece na Europa, como acontece no Japão, como acontece em Israel. Não há uma revisão anual de qual foi a qualidade do gasto. Tudo bem, a gente gastou X em educação. Quais foram os indicadores? Né? Um grande exemplo disso foi a gestão do Haddad no Ministério da Educação. Os gastos com educação quadruplicaram e ele entregou um país em que 92% da população não é capaz de interpretar um texto com qualidade. Entregou um país né, com os piores rankings internacionais. O que Jones tem a ver com isso, mas vai? E mesmo rankings nacionais de avaliação de educação básica, de desempenho em ciência, de desempenho em leitura, de desempenho em matemática. Ou seja, não adianta só repetir e reforçar o discurso de que é só gastar, é só colocar mais dinheiro, é só gastar. O exemplo que eu coloquei aqui, do licenciamento ambiental, que o Jones aprendeu hoje, que é um EA-RIMA. E a rima? E a rima? Vamos fazer a rima aí, galera? Qual a rima que vocês querem que eu faça? Não vou fazer, pode ter criança assistindo aí, tá? Mas deixa pra lá. A compensação ambiental, não adianta você gastar 10% do valor do empreendimento com compensação. E a rima? Vamos deixar a rima pro Mano Brown, deixa a rima pro Dom L, pro Emicida, pro Marcelo D2, tá bom? Quer saber qual é a rima, Kim? Meu pau na sua narina. Compensação ambiental, se o dinheiro da compensação não tá indo pro meio ambiente. Não tá. Tá indo para você construir Câmara de Vereador para político, tá indo para você construir estádio de futebol, tá indo para você fazer o recapeamento de uma cidade. Não é para recapear o asfalto aí, deixa buraco. Tá indo para você
ordenar gastos e fazer investimentos que são de responsabilidade da prefeitura, do governo do estado e do governo federal. Tá, ele já falou demais, ele tá se perdendo, mas vamos ao que interessa, tá? Que é assim, eles repetem essa merda e assim, eu dou risada, tá ligado? Porque, de novo, é um desconhecimento sobre aquilo que é mais básico. Eles adoram repetir essa merda. Ah, porque a taxa de juros não pode ser decidida numa canetada, porque a taxa de juros não pode ser decidida assim, porque o Banco Central não escolhe, porque isso tem a ver com o endividamento do país e com o quadro fiscal. Tá, vamos limpar as merdas e vamos explicar uma coisa, tá? Vamos lá. A taxa de juros que você paga aí na sua casa, se você quiser qualquer tipo de financiamento, não é essa que a gente está falando, tá? Isso aí tem muito mais a ver com o spread bancário, que é a diferença entre a captação de recursos, né, de reserva bancária pela instituição financeira e aquilo que a instituição financeira vai te cobrar. E nós temos um dos maiores spreads bancários do mundo, entre outras coisas, porque nós temos um sistema bancário hiperconcentrado. Tá? Então é um oligopólio, né? Eles trocam figurinhas entre eles, inclusive os bancos públicos, que não fazem o que deveriam fazer e participam desse oligopólio, e praticam essas taxas absurdas. Então o primeiro ponto é esse, tá? O Banco Central não escolhe a taxa de juros a ser praticada no mercado, ele não tem poder para isso. A taxa básica de juros, que é essa definida pelo Comitê de Política Monetária, né, que a gente chama de Copom, que acontece todo mês, etc. Né? Essa taxa, que é a taxa básica, é uma taxa de juros que o Banco Central quer que seja praticada no mercado interbancário de reservas, que é um mercado que as instituições bancárias recorrem quando precisam de crédito, seja quando eles precisam de divisas, né, de reservas bancárias, seja quando eles têm um excesso de reservas bancárias que eles também podem ofertar nesse mercado. Veja, o Banco Central ele não tem como obrigar as instituições financeiras a praticar a taxa de juros que ele quer. Porque não existe isso de canetada, saca? O Banco Central não é um stalinismo que vai dizer, olha aqui, ó, agora a taxa é 10,75, vocês vão praticar 10,75. Pode botar nos contratos de vocês aí 10,75. Não é assim, gente. Não é assim. Não existe canetada. O que acontece, gente, é que esse mercado interbancário de reservas, ele opera a partir de uma lei de mercado. Então, vejam, se o governo quer elevar o custo do crédito, ou seja, aumentar a taxa básica de juros, ele precisa retirar reservas bancárias desse mercado. Percebe? Ele tem que aumentar a escassez de reservas bancárias nesse mercado, porque automaticamente ele vai fazer com que os agentes econômicos comecem a cobrar mais, né, por essas divisas, por essas reservas. E aí o que o governo faz? Se o governo precisa, o governo aí eu estou falando do Banco Central, né? Se o Banco Central decidiu aumentar a taxa básica de juros, ele tem que retirar, né, moeda de circulação. Como é que ele faz isso? Ele vende títulos públicos que estão na sua carteira. Percebe? Ele vende títulos públicos que estão na sua carteira. Quando o Banco Central vende título público, o que o Banco Central está fazendo? Ele está pegando dinheiro, né, moeda, que está em poder do setor privado, ou seja, que está em mercado, e está tirando essa moeda de mercado. Como? Ele está pegando a moeda do setor privado, que está em mercado, em troca de um papel, que é um título público que ele está colocando no mercado. Percebem? O papel, o título público, não é moeda. Percebe? Ele não pode ser utilizado como reserva bancária. Ele é um ativo, vai entrar lá para os ativos do banco, né? Mas ele não é reserva bancária. O governo vai tirando moeda desse mercado interbancário até a taxa de juros se estabelecer onde ele quer. Então não tem canetada nenhuma, tá, gente? Lógico, o Banco Central ele não pode sair tomando decisões malucas sobre taxa de juros, porque essas decisões vão ter impacto macroeconômico. Então, a política econômica definida pelo Banco Central, a partir do que ele quer para a economia, vai fazer com que ele tenha que fazer opções de taxa de juros de curto prazo, que é essa taxa de overnight do mercado interbancário de reservas. Tá? Resumindo, o Banco Central
escolhe, tá? É uma decisão do Banco Central, uma decisão político-econômica do Banco Central, de onde ele quer que a taxa básica de juros fique. E essa escolha tem a ver com aquilo que o Banco Central tem enquanto projeto de longo prazo. É uma escolha do Banco Central. E ele não faz isso numa canetada. Ele faz isso regulando a oferta de reservas bancárias. Todos os bancos centrais do mundo fazem isso. A taxa longa de juros, que tem mais a ver com isso que a gente vai pagar, quando nós precisarmos de um financiamento, ela não é diretamente conduzida pelo Banco Central. Mas o que a experiência empírica e a teoria econômica demonstram? Que tendencialmente a taxa longa de juros acompanha a taxa curta. Então, em situação normal da economia capitalista, o estabelecimento da taxa básica de juros vai influenciar a curva de juros, fazendo com que os agentes econômicos converjam para essa taxa. E digo mais, alguns bancos centrais, como por exemplo o Federal Reserve, tá? O Banco da Inglaterra também, controlam não só a taxa básica de juros, eles controlam toda a estrutura a termos da curva de juros, com o Banco Central atuando no mercado de juros futuros. Porque o Banco Central, ele é o player mais forte, ou no mínimo um dos mais fortes do mercado, a depender do Banco Central que a gente está falando. Então, quando o Banco Central atua no mercado, ele é muito forte, ele pauta o mercado. E ele pode pautar, inclusive, o mercado de juros futuros. Aqui no Brasil não se faz isso. Eu, sinceramente, desconheço se na legislação brasileira isso é permitido ou não. Não sei. Mas se houver autorização legal para isso, pode-se fazer isso. Como eu acabei de dizer, o Federal Reserve, gente, tá? Que os Estados Unidos com certeza não vai ser alvo das críticas do Kim, faz isso, tá? Faz isso. Eles controlam a estrutura a termo de toda a curva de juros, atuando, comprando e vendendo no mercado de juros futuros. Tá? Então, quer dizer, isso é uma bobagem, essa história de juros da canetada. Existe todo um debate sobre qual teoria econômica vai pautar as decisões do Banco Central, para que o Banco Central estabeleça a taxa de juros. Mas o que eu quero dizer, gente, é que 100% dos bancos centrais do mundo escolhem a taxa de juros, porque é assim que a economia capitalista funciona. Em alguns casos, inclusive os juros futuros, porque o Banco Central tem ferramentas para fazer isso. Vocês percebem, gente, como é tosco? Como é tosco? Eu, por exemplo, não manjo muito de agrotóxicos. Mas eu imagino que a indignação de quem manja disso deve ter sido a mesma. Eu, como entendo um pouquinho de macroeconomia, quando eu vejo o Kim falando de macroeconomia, é isso, entendeu? É esse nível de desconhecimento. E eu tenho certeza que, diante de uma pessoa que entende de agrotóxicos, vendo o Kim falando de agrotóxicos, é a mesma coisa. Porque, na real, ele não entende de nada. Percebem? Ele não entende nada. Ele emula um conhecimento e repete senso comum. E aquilo que não é escrito senso comum, são chavões desses think tanks liberais onde ele foi educado. Vamos continuar. No final das contas, a conta de luz fica mais cara, no final das contas o transporte fica mais caro, tudo fica mais burocrático, tudo fica mais caro porque a gente gasta muito mais para atender os interesses políticos do que para proteger o meio ambiente. O que eu coloquei e aprovei no meu relatório do projeto de lei de licenciamento ambiental? Que sempre que existe uma coisa chamada hierarquia de mitigação, né? Primeiro você evita o impacto ambiental, depois você mitiga o impacto ambiental, depois você compensa o impacto ambiental se não tem jeito. Para fazer essa ferrovia eu vou ter que desmatar, então a única maneira é compensar, não tem como evitar, não tem como eu mitigar esse impacto ambiental. Então eu vou compensar fazendo o quê? Fazendo um reflorestamento e não construindo um estádio de futebol. Eu coloquei no meu relatório justamente que tem que haver nexo causal entre o impacto ambiental e a compensação ambiental. É o lógico, é o racional, é o que se faz de política pública em toda a OCDE,
praticamente todo mundo desenvolvido e que eu busco trazer pro Brasil. E aí o Jones coloca, não, isso é defesa de empresário. Falar que o empresário tá sendo achacado por político... Essa parte é engraçada, é o Kim falando sozinho, entendeu? Porque como o Jones não entrou na dele pra fazer o debate que ele queria, ele fez vários momentos de debates que ele tá fazendo agora, ele tá debatendo sozinho, dizendo coisas que, o Jones vai dizer, e o Jones tá quieto, rindo da cara dele. Assim como a maior parte das pessoas que assistiu o debate. Né? Foi cômico. Por governador, por prefeito, é defender empresário, né? E como se eu defendesse que empresário é santo, quando na realidade todas as vezes que os lobbies de grandes corporações foram ao Congresso Nacional para pedir privilégios, todas as vezes eu votei contrariamente, me posicionei contrariamente e discursei contrariamente. Quer comentar, Jones, ou vai para a pergunta? 3 minutos? Isso. Por favor. Vamos lá. Não, eu preciso voltar para a pergunta anterior, porque eu trouxe o exemplo do Piauí na ideia de criticar um projeto de lei do Kim Kataguiri, só que ele não lembrou que apresentou esse projeto de lei semelhante à política do Piauí, só que qual era o projeto de lei do Kim Kataguiri? Que aí me desculpe que eu não vou lembrar o número de cabeça do PL, mas qual era o projeto de lei dele? Era que as pessoas informassem para a Anatel o e-mail do celular roubado, ao invés de informar para a operadora e a operadora informar para a agência reguladora. Porque no Piauí teve que ter ordem judicial. As operadoras têm uma estrutura, poderiam repassar tudo isso para a agência reguladora em contato direto com os órgãos de polícia. Só que as operadoras não querem isso, porque se continua roubando o celular, é muito bom para elas. Porque cada vez que um celular é roubado e não é recuperado, você vai lá e compra de novo. O Kim Kataguiri apresentou um projeto de lei que, ao invés das operadoras assumirem a sua responsabilidade, toda a responsabilidade ficava com a agência reguladora do governo federal. Eu imagino que você esqueceu do projeto de lei que você apresentou. Ele também usou o argumento, você não conhece presídio. Kim, eu já trabalhei com menores que cumprindo medidas socioeducativas e já trabalhei com pessoas encarceradas também. Inclusive, meu projeto de mestrado foi na área de criminologia crítica. Conheço o presídio, conheço ex-presidiário. Eu desafio você a me mostrar um estudo dizendo que a mudança na dosimetria da pena, porque é basicamente disso que a gente está falando, vai impactar no nível de roubos e furtos. Isso não existe em canto nenhum do mundo. Toda criminologia crítica, todo debate consolidado mostra que não há nexo causal entre o aumento de pena e a redução daquele delito. Ao contrário, só complementando o que o Jorge está dizendo aqui, existem estudos que mostram que o aumento de pena piora a questão da criminalidade. Esse é o dado que a direita esconde de você. Que tendencialmente fazer as pessoas passarem mais tempo dentro de um presídio, sem que exista toda uma situação que facilite a ressocialização do preso, aumenta a criminalidade. Mais tempo preso pode, em algumas circunstâncias, aumentar a criminalidade. Nunca reduz e, em alguns casos, aumenta a criminalidade. Eu já recomendei aqui o canal do Igor Leone. Tá parado, mas eu acho que o acervo deve estar lá, tá? Que ele era o cara que fazia junto o projeto do Justificando, ele é um cara da área do direito e trabalha muito com essas questões. Gente, é fantástico, é o tipo de canal, tá? Não lembro o nome do canal, mas eu acho que se você procurar por Igor Leone, você vai achar. Se o chat me ajudar, pode colocar ali, tá? É o tipo de canal que você pode, sem medo, maratonar todos os vídeos, tá? Ele traz muito estudo, muita leitura e fala com muita desenvoltura sobre esse tema. Se tivesse alguma relação, Vilela, por exemplo, homicídio no Brasil teria caído muito, por exemplo, depois dos crimes hediondos, o assassinato da Daniela Pérez, que em seguida aquilo ali veio crimes hediondos, aumentou as penas e tal, dificultou a progressão do regime. Caiu o homicídio no Brasil? Não, subiu. Essa medida do Piauí é uma medida de inteligência eficaz, combate o roubo, desmonta as cadeias criminosas. Alguém fala, mas o receptador não fica preso muito tempo, mas o negócio dele fechou. Ele perdeu o capital que ele tinha, ele perdeu os contatos que ele tinha. Então aquele receptador, por mais que ele saia 2, 3 anos da cadeia, ele não vai sair, não vai ser mais receptador, porque a loja dele foi fechada. Sabe? Então, isso sim é populismo penal. Sabe por quê? Porque traz uma medida midiática que não tem nenhum estudo, não tem nenhuma comprovação, não tem porra nenhuma que mostre que aumentar 4 anos a pena para roubo de celular vai reduzir roubo de celular. Ele não está preocupado com você não ter o celular roubado. Ele está preocupado com fazer graça. Eu só uma pequena pausa aqui na bela explanação do Jones, porque o chat me brifou aqui. Jornal Antijurídico. Obrigado, camarada Ágata, tá? Trabalho fantástico do Igor Leone. Mais uma vez aqui, super recomendo, assista os vídeos,
tem as referências dos vídeos, é fantástico o trabalho dele para fazer esse debate aqui. Quem defende bandido? Não, pô, ninguém defende bandido aqui, não. A gente quer medidas eficazes que realmente combatam as formas de violência. Assalto, feminicídio, latrocínio, agressão, violência sexual. Vamos debater objetivamente quais medidas são eficazes. Aumentar a pena é eficaz? Isso no Brasil é feito há 40 anos. A violência no Brasil está diminuindo? Não. Pergunta para Boa, o Jones, Jones, Léo. Vamos manter na mesma linha, depois a gente já passa para São Paulo aqui. Ó. Tá bom. Jones, o Pablo Queiroz pergunta. Como você diz que a inflação brasileira não é impactada pelo teto de gastos, se a confiabilidade do mesmo fez com que os juros caíssem, e juros afetam os efeitos secundários da inflação e apreciam o câmbio, o macro? Então, isso não é verdade. Isso está incorreto. Vamos lá. Então veja, o Jones começou perfeitamente. Isso não é verdade, isso é incorreto. Eu vou deixar o Jones falar. Eu me lembro da resposta dele, ele foi bem, tá correto, eu só vou complementar. O FHC criou um negócio chamado Boletim Focus. O que é o Boletim Focus? Você pega 130 figuras, que são basicamente investidores, banqueiros, gente do mercado financeiro, escuta essas figuras antes da reunião do Compom, do Comitê de Política Monetária, e pergunta a eles assim: já, Vilela, tu tá ganhando muito dinheiro com esses debates, já tu entra pra esse rol. Opa. Aí vão chegar pra tu e vão perguntar: Vilela, como é que tu acha que vai ser o crescimento do PIB? Como é que tu acha que vai ser a inflação? Como é que tu acha que deve ser a taxa Selic, né, que é a taxa básica de juros da economia? Como é que tu acha que vai ser o crescimento econômico? E por aí vai. A partir dessas respostas, isso é incorporado ao modelo decisório do Banco Central. Então, as expectativas dos especuladores financeiros entra como uma variável fundamental para determinar a taxa de juros, o que acaba virando uma profecia autorrealizável. Então, a maioria dos ouvidos no Copom diz que a taxa de juros vai subir, a taxa de juros vai e sobe, porque essa é uma variável importante. E tem várias pesquisas, a Universidade Federal do Ceará, por exemplo, rodou o modelo que o Banco Central usa para definir a taxa de juros e viu que a taxa de juros deveria ser no mínimo 2 pontos abaixo, com o mesmo modelo. Então tem até um problema do modelo usado, que nem eles estão seguindo as regras que eles colocam. Nesse Copom não tem sindicalista, não tem acadêmico, não tem estudante, não tem usuário de ônibus, sabe? Não tem seu Zé e Dona Maria que trabalha. Então só se pergunta para os especuladores do mercado financeiro. O Kim diz, graças a Deus, que não tem sindicalistas. Eu acho engraçado, Kim, porque no caso você está defendendo um modelo de decisão de política econômica que só escuta um único setor da sociedade. E depois dizem que o marxismo é que é autoritário, que o comunismo é autoritário. Como é que é a taxa básica de juros que define muita coisa na economia, só um setor da sociedade é ouvido na hora de definir as expectativas? Isso não... Então, o Jones puxou para um lado o debate que ele está correto, e eu acho que foi muito bom ele ter falado isso, que é a profecia autorrealizável do Banco Central a partir do Boletim Focus. Gente, se vocês olharem, o Boletim Focus erra 100% do que prevê. Saca? E quando é um governo de direita, sempre erra dizendo que vai crescer mais do que de fato cresce. Quando é um governo a princípio de esquerda, sempre diz que vai crescer menos do que efetivamente cresce. Sempre. Porque, na verdade, a função daquilo ali não é avaliar expectativas, é enviesar expectativas que, pelo próprio modelo do Banco Central, como o Jones explicou ali, são incorporados às decisões do Banco Central. Tá? Agora, o ponto que o Kim disse foi, olha, o que baixou os juros foi o nível de confiança e o arcabouço fiscal. Isso não tem absolutamente nada a ver. Nada a ver. Porque, como eu expliquei há pouco tempo, a dinâmica do estabelecimento da taxa básica de juros não tem relação nenhuma com o nível de endividamento. Nenhuma. Zero. Zero. Tá? Nenhuma. É absolutamente zero. Vai depender do que o Banco Central tem de política econômica. Que é esse modelo que o Jones explicou ali, que é absolutamente enviesado, tá? Que vai fazer com que ele determine a taxa de juros. Para você ter uma noção, durante o governo Bolsonaro, nós chegamos a ter taxa de juros negativa no Brasil, quando a taxa Selic caiu para 2%. Gente, não tem na teoria econômica, nem mesmo na teoria econômica liberal, nada que justificasse aquilo. Nada, nada. Vamos achar o quê? O Banco Central, na época do Bolsonaro, achou que o Brasil era a Suíça e meteu uma taxa de juros negativa? Qual foi o efeito concreto disso? O efeito concreto disso foi a disparada do dólar.
Aí a gente descobriu, lembram lá do Paulo Guedes com o teclado Bloomberg que vazou? Para quem não sabe, teclado Bloomberg, gente, é um tipo de teclado utilizado pelos operadores de mercado financeiro. Ele serve para operar no mercado. O Paulo Guedes, ministro da Economia, foi flagrado no seu gabinete com um teclado Bloomberg. Sendo que ele sequer poderia estar fazendo isso, tá? Porque ele tem que, quando assume o Ministério da Economia, ele tem que repassar os seus investimentos para outros administrarem, não pode ser ele, por causa do flagrante conflito de interesse. E aí a gente descobriu o quê? Paulo Guedes com dezenas de milhões de dólares aplicados. O dólar foi pra puta que pariu, com uma taxa de juros, né, da Suíça, só que no Brasil, e o Paulo Guedes ficou alguns milhões de dólares mais rico. Simples assim. Simples assim. Porque quando a gente olha a curva de juros do Brasil comparado com o resto do mundo, o Brasil ficou atrás da curva de todos os bancos centrais do mundo. Quando baixou, baixou mais que os outros, ou seja, estava fora do lugar, e quando subiu, subiu mais que os outros, continuou fora do lugar. Como agora. Não tem justificativa nenhuma para essa taxa de juros, nenhuma, zero. A inflação está dentro da meta, não tem pressão sobre os núcleos da inflação. Inclusive, a gente chegou a registrar uma deflação residual. A única pressão que há é sobre o setor de serviços, o que significa que o que está aumentando mais são os salários do trabalhador. Olha só que horror isso, né? Tem emprego demais, salário está subindo, isso é ruim, né? Então, assim, não tem motivo nenhum para nossa taxa de juros estar onde está. E segundo, não tem nada a ver com teto de gastos condicionar espaço para queda de juros. Até porque, quando é que a nossa taxa de juros caiu mais? Foi na pandemia. Quando? Quando o Congresso tinha suspendido os efeitos do teto de gastos. Que porra é essa? A nossa taxa caiu mais justamente quando o Congresso Nacional deu uma autorização para gastar. Então como que o teto de gasto reduz a taxa de juros? Entende? Isso não faz sentido, isso é nonsense. Isso é estúpido. Percebem a estupidez disso? Mas acho que aqui a gente já pode ir se caminhando para o final. Vamos ver se tem mais alguma parte ainda que vale a pena. Que eu já falei o que eu queria. Não faz sentido nenhum. Isso por um lado. Essas expectativas dos investidores, dos agentes do mercado financeiro, sobe e desce da bolsa e por aí vai, claro que evidentemente contam na hora de, por exemplo, precificar alguns títulos públicos, mas basicamente a taxa Selic remunera os principais títulos da dívida pública que servem, e aí é um termo muito técnico, servem para garantir a liquidez no mercado interbancário e colocar a taxa de juros mais ou menos onde... Tá certo isso que o Jones falou, mas na verdade não é nem o mais importante. Alguns títulos são indexados a Selic. Eu não sei dizer, mas eu me arriscaria a dizer que inclusive não é nem a maioria. Tá? Mas enfim. Não vou bater o pé porque eu não tenho certeza disso. Mas o ponto central é o que eu falei. E que o Jones tentou dar uma pincelada ali, mas ele não tem toda essa desenvoltura que eu tenho. O ponto central está nisso aí que o Jones está falando agora. É para estabelecer o preço do dinheiro a prazo no mercado interbancário de reservas. É aí que atua a taxa básica de juros. E é uma decisão política exclusiva do Banco Central. Tá? O Banco Central quer. Não há uma relação de expectativas, no sentido de que a expectativa do investidor é essa, então a inflação vai ser X e a taxa de juros vai ser Y. O Paul Krugman, Prêmio Nobel da Economia, é o que vai dizer que é argumento de autoridade, né? Pode citar o Arthur Duval. O Paul Krugman, que é Prêmio Nobel da Economia, ele chama até da fada da confiança. Porque, de novo, não existe nenhuma prova, nenhum nexo causal que a expectativa dos agentes do mercado define a taxa de juros na ponta. A própria relação entre a taxa Selic e a taxa de juros na ponta não é a relação direta. Não é assim, a taxa Selic aumenta na ponta, a taxa de Selic cai na ponta. Não é assim que funciona. Às vezes acontece o contrário, tá? Não é o mais comum, mas pode acontecer da Selic cair e a taxa longa subir. Pode acontecer. Não é o mais comum, mas pode acontecer. O Jones está corretíssimo nesse ponto. Porque a gente está falando de níveis de mercado bancário diferente. Qual é a questão central aqui?
Questão central, que é a cada aumento de 0,5 na taxa Selic, na taxa básica de juros, o Estado paga mais em juros da dívida pública 55 bilhões. Aí eu vou aplaudir. Esse é o ponto, meu povo, que eu quero que vocês entendam. Esse bando de gente que fica falando que o governo gasta demais, não tá nem fudendo para isso que o Jonas acabou de falar. Cada meio ponto, 50 bilhões. Entendeu? Então, se houvesse algum tipo de preocupação com isso, de verdade, eles iam colocar isso na conta. Eles ignoram essa informação. Eles rigorosamente ignoram isso. Veja, você não pode dizer que taxa de juros tu vai pagar no empréstimo do Banco Itaú. Quem não pode dizer, quem queria privatizar o Banco do Brasil, já a gente fala disso. Você não pode dizer que taxa de juros tu vai pagar no empréstimo do Bradesco. Mas o Estado diz que taxa de juros ele vai pagar nos títulos da dívida pública. Cada vez que ele aumenta a taxa de juros, são 55 bilhões. Quem está falando do gasto obrigatório do Estado, presta atenção. Quando ele fala desse gasto obrigatório, ele está falando de aposentadoria, ele está falando de salário de professor, está falando de salário de médico, ele está falando de Bolsa Família, ele está falando de assistência social. E aí tem um ponto, só acrescentando em relação ao que o Jonas está falando. Eu concordo que o Estado gasta mal. Perfeito, Kim. Concordo que o Estado gasta mal. Porque eu acho que a gente tem um monte de amarras para o nosso orçamento que são autoimpostas. Porque, veja, é um espantalho que eles dizem por aí, que a gente defenda que o governo saia gastando, abrindo buraco para tapar buraco, sabe? Aquele espantalho todo que eles fazem em função disso aí. Não, na verdade o que a gente diz, olha, tem uma identidade contábil na parada. Ah, mas eu não entendo nada de matemática. Não, identidade contábil, gente, é simplesmente dizer que uma coisa é igual à outra, tá? Então vejam, o déficit público é igual ao superávit privado. Sabe? Isso é indiscutível, entendeu? É indiscutível. Então, o que a gente defende é que sim, na maioria das vezes, saudável para a economia capitalista que haja déficit. Porém, não pode ser qualquer déficit. Por quê? Porque a qualidade do gasto importa. Entende? A qualidade do gasto importa. Né? O efeito multiplicador é bizarro. Um monte de gente, por exemplo, fica falando da sorte do Lula. Por que a economia está melhor, gente? Mesmo com o teto de gasto que é restritivo. Tem duas situações que a gente está colhendo, porque o efeito na economia ele tem um delay para acontecer. A suspensão do teto de gastos durante a pandemia. E 2, a PEC da transição. Nós tivemos esses momentos de expansão fiscal, onde o gasto público se transformou no motor da economia. Nós estamos colhendo os frutos. Um aquecimento do mercado de trabalho, aumento da demanda agregada, recuperação da massa salarial. Sabe? Não tem milagre. É o que acontece sempre. Então a gente teve um espaço fiscal que o governo Lula ainda está colhendo. E aí os liberais falam o seguinte, mas vai dar inflação. Porque uma hora vai dar. A economia está aquecendo. Vai ter inflação de demanda. Tudo bem, pode existir uma inflação de demanda. Mas aí é a questão de divisão de mundo. O liberal, ele quer que o pobre se exploda. Então o que ele vai fazer para resolver esse problema? Ele vai procurar aumentar o desemprego. Se você pega as declarações do Campos Neto, dos economistas mainstream, eles estão falando sem pudor em aumentar o desemprego. Porque aí você dá um choque recessivo de demanda e aí você acaba com a perspectiva de haver inflação. Qual é a outra solução para isso? Bom, é uma solução que não quer ferrar com o trabalhador, que pensa o seguinte, se aumenta a demanda, o que tem que aumentar para não haver inflação de demanda? Tem que aumentar a oferta. Como é que aumenta a oferta? Com aumento do investimento. Investimento público, juros mais barato. Como é que nós vamos aumentar a oferta de uma economia que nem a nossa, onde as empresas gastam mais com juros dos seus financiamentos do que com investimento? Não tem como. Percebem? Então tu tem duas visões de mundo em choque aí. Uma que vai dizer, ok, a economia está aquecida, precisamos aumentar a oferta. A outra visão é essa visão antipovo do liberal. A economia está aquecida, o que vamos fazer? Vamos desaquecer, vamos produzir desemprego. E aí você que está aqui me assistindo, escolhe, o que você acha que é melhor?
O que você acha que é melhor? Claro, gente, que o liberal vai achar melhor aumentar o desemprego. Porque, galera, o desemprego tem um efeito disciplinador na classe trabalhadora. Com mais desemprego, a pessoa aceita se sujeitar por qualquer merda. A pessoa aceita mais facilmente um patrão tóxico. Quanto mais proletarizada a classe de trabalho, mais dificuldade de organização da classe trabalhadora, maiores níveis de alienação do trabalho. E outra, quando você desaquece a economia, os capitalistas emergentes também quebram, porque você reduz a massa do lucro, embora aumente a margem do lucro. Isso concentra mais o capital. Ou seja, os capitalistas dominantes ainda eliminam eventuais possíveis concorrentes. Porque na crise, a gente tem que entender o seguinte, no capitalismo a crise nunca é para todo mundo. Na crise, os mais ricos ficam mais ricos. Crise para os ricos é oportunidade de entrar comprando barato aquilo que os que estão afogados estão precisando vender. E aí, quando valoriza, eles ficam ricos. Então, há uma funcionalidade nessa teoria, gente. Várias, eu diria. Os capitalistas mais fortes eliminam eventuais novos concorrentes, aumentam a sua margem de lucro, disciplinam a classe trabalhadora. E outra, o Brasil nunca teve um processo de revolução burguesa, que nós pudéssemos criar uma burguesia nacional pujante, baseada na dinâmica do nosso mercado interno. O que a gente teve no Brasil foi uma transição burguesa, onde aquela elite colonial que se beneficiava da sua relação econômica com a metrópole se transformou na elite econômica nacional, mantendo a sua relação econômica com a metrópole. Portanto, não é do interesse da nossa classe dominante mudar a estrutura econômica do Brasil. Percebem? O time que está ganhando não se mexe. Então por que o Brasil vai deixar de ser um país periférico dependente se, nessa situação de país periférico dependente, essa elite é beneficiada, ela é podre de rica, ela manda no Brasil? Não, vamos manter as coisas assim. Então vamos evitar que o Brasil fique economicamente mais forte. Essa é a explicação, gente. Follow the money, não é isso? Essa é a explicação, tá bom? Mas assim, eu vou encerrar por aqui, já falei bastante. Que daria para reagir ao debate todo, porque foi um show. Mas eu queria falar desses pontos em específico, tá? Porque eu gosto, e o Kim me dá margem para falar por causa da sua burrice. A burrice do Kim Kataguiri me inspira a ser o mais didático possível aqui para vocês, tá bom? E é aquela coisa, né? Eu vou encerrar aqui dizendo, podia ser eu e o Arthur, se ele não fosse um cagão e não tivesse arregado. Porque o cara é tão desonesto, gente, tão desonesto, sabe? Que ele arregou e disse pra turma dele que eu que arreguei. Não satisfeito, ele chegou a contar sobre o nosso encontro no saguão lá do prédio onde fica o estúdio do MBL, dizendo que eu, sei lá o que ele disse, porque eu não vi, mas a galera vem chegando aqui dizendo que eu arreguei pro Arthur no encontro. Eu vou descrever a cena pra vocês, já falei isso, mas vou fazer de novo. Eu tava indo dar uma entrevista no Flow News, eu desci do Uber, a moça que trabalha no Flow News me recebeu na portaria do prédio, então tava eu, a moça que trabalha no Flow News, o porteiro lá da recepção do prédio, abre a porta do elevador, sai o Arthur Duval e mais alguém, se eu não me engano. Eu fiquei surpreso, ele ficou surpreso. Ele abriu um sorriso, estica a mão, num gesto de me cumprimentar. Eu faço o mesmo, também dou um sorriso, que é um pouco sem graça, enfim, mas ele sorriu pra mim, me esticou a mão. Eu fiz o mesmo, ele me cumprimentou e disse a seguinte frase: achei que você era maior. Virou as costas e foi embora. Foi esse o nosso contato. O que vocês queriam, seus MBL de merda? Que eu saísse no soco com o Arthur? Não é a minha praia. Eu sou chassi de grilo. Sou mais alto que o Arthur, porque ele é um tampinha, mas eu não sou alto. Eu tenho 1,74 m. Tá? E tenho 65 quilos. Sou, né, chassi de... Queria que eu saísse no soco com o Arthur? Causasse um constrangimento na portaria do prédio? Ou que eu começasse a xingar o Arthur ali? Não, gente, eu tava indo dar uma entrevista pro Flow News. Tá entendendo?
Eu não queria colocar a moça funcionária do Estúdio Flow lá numa situação constrangedora, o recepcionista do prédio numa situação constrangedora e eu mesmo numa situação constrangedora. O contato foi esse. Mas até isso ele usou para tentar me desqualificar. Esse é o nível dessa turma, tá, galera? Esse é o nível dessa turma. Ah. Ele falou comigo de maneira cordial no WhatsApp. Porque a história foi a seguinte, ele falou mal do Ian, eu reagi, e disse que, ô Arthur, tu quer amanhã eu pego um avião, vou a São Paulo, a gente debate. Não é tu que debate com todo mundo? Não é tu que é o fodão? A claque dele viu eu falar isso, levou lá, né, de motoboy da treta, pra ele ao vivo lá, naquele programa que eles fazem lá. Não sei se o Renan tava junto, quem tava, não sei. E aí ele ao vivo, pra tirar onda de machão, disse, eu debato. Pode marcar. E aí a galera fez o leve trás e trouxe pra mim. Humberto, o Arthur aceitou. Eu digo, massa, é hoje. Vou lavar a alma. Conversa vai, conversa vem, tal. Entramos em contato com o outro, aí vamos debater, vamos. Aí ele me puxa a cartada do Ricardo. Que eu nem sabia quem era até então. Não, mas tem que levar o Ricardo, porque veja bem, eu tenho que ir com o Ricardo, não, porque nós estamos escrevendo um livro, eu quero divulgar o livro com o Ricardo, não sei o quê. Eu já achei palha, porque eu queria debater com ele. Né? O Ricardo não tem milhões de seguidores, não é vantagem nenhuma pra mim, eu nem sei quem é Ricardo, por que eu vou debater com uma pessoa que é menor que eu na internet, ou no meu tamanho na internet, não vale a pena. Mas mesmo assim eu disse, vamos lá, por quê? Porque eu queria ir de qualquer jeito. Só que eu não achei ninguém, o Jones chegou a aceitar, que até o Jones, eu disse, Jones, vamos eu e tu, cara. Né? O Jones chegou a aceitar, mas depois rolou um problema de agenda, o Jones declinou. E aí ele ficou naquela, tem que ser com o Ricardo. Não, mas vamos no X1, vamos. Até que eu disse, quer saber, mano? Só vai se fuder, cara. Não me bota na briga de achar alguém pra ir comigo. Entendeu? É eu e tu, mano. É X1, vamos eu e tu, entendeu? Eu te intimei a debater. Sabe? Foi assim que começou a conversa. Tu que tá desvirtuando. Mas ele é tão sem vergonha, sabe? Que ele teve que criar toda uma narrativa, toda uma história pra não ficar tão chato com a claque dele. Pra quê? Para esconder o óbvio que ele arregou. Era simples. Eu e tu, Arthur, vamos debater? Sim ou não? Ele disse não. Quem é que arregou? Entendeu? Simples assim. Esse é o nível desses caras. Entendeu? Mas eu suspeito que agora, depois do que aconteceu com o Kim, eles não vão mais... eles não vão mais sugerir debate com o comunista. Eu suspeito disso, que agora eles não vão mais sugerir debate com o comunista. Então eu encerro aqui, tá? Mais uma vez, parabéns pro Jones, tá? É lógico, eu queria que fosse melhor, porque, enfim, eu queria que o Kim saísse dali de ambulância. Sentido figurado, tá, MBL? Não precisa me processar, tá bom? Porque os defensores da liberdade ainda fazem isso, tá? Qualquer coisa que você fala aqui, eles vão com assédio jurídico pra cima da gente, tá? E não foi tanto, né? Não chegou a ser essa humilhação toda, mas o Jones foi muito superior e a repercussão está mostrando isso, tá? Mesmo no meio deles, a repercussão está mostrando isso, o que mostra que o saldo foi amplamente positivo. Então, parabéns pro camarada Jones, tá? Postura exemplar, foda, tá? E dá uma luz para todos nós. Vamos deixar de coisa e vamos debater com esses caras, pô. Os caras peidam pra nós, eles não aguentam. Vamos debater com os caras. Eu suspeito que agora eles vão começar a repetir a atitude do Arthur com mais frequência. Vão arregar, tá? Vão arregar, tá? Mas beleza, chegou até aqui, deixa o like aí. Não tá inscrito? Te inscreve aí. E se puder, colabora para a manutenção do canal. Todas as formas de fazer isso vocês encontram aqui no comentário fixado. Falou, valeu, tchau, tchau e até a próxima.